Ok, muito bem. Vamos iniciar nossa aula número 16. E nessa aula a gente começa, né, essa corresponde, digamos, à sexta parte do curso, em que a gente vai falar sobre o acoplamento entre as grandezas elétricas e magnéticas. Né? Esse acoplamento existe devido a uma lei fundamental experimental, que é a lei de Faraday, né? E devido a um segundo aspecto que a gente falou sobre ele, mas não explorou, que é o princípio da conservação da carga. Então, essas duas, digamos, esses dois fenômenos, digamos assim, né? Levam ao acoplamento de grandezas elétricas e magnéticas, levam ao fato de você poder observar que perturbações eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz, entre outras consequências. Né? Nessa aula de hoje, a gente vai, então, falar essencialmente sobre a lei de Faraday, que é uma lei experimental que faz essa segunda conexão. Uma já existe, que é o princípio básico, o princípio da conservação da carga. Depois vamos explorar na próxima aula quais são as consequências desse princípio, mas nessa aula de hoje vai ter uma conexão nova, que é a lei de Faraday, né? E com ela a gente pode deduzir como é que é a energia magnética de um sistema de correntes, né? Ou um sistema com materiais permeáveis ou ferromagnéticos ou outros tipos de materiais que têm alguma resposta magnética e corrente elétrica, ou seja, energia magnética. Vamos conceituar a indutância, né? Na eletrostática a gente conceitou capacitância. Indutância é um outro parâmetro importante, né? Que tem conexão com o campo magnético, né? E vamos fazer, na verdade, aqui tem exemplos, mas vamos fazer um exemplo. A gente vai guardar, como eu falei, tá certo, os exemplos para a aula de exercícios, que é a última aula dessa parte. Essa parte vai ter só 2 aulas expositivas e uma aula de exercícios de revisão. A previsão de horas de aula para essa aula de hoje seria de 3 horas, mas nós provavelmente não teremos 3 horas, teremos menos tempo, né? A gente vai roubar algumas horas dessa aula para coisas que a gente já fez. A gente geralmente gasta mais tempo do que a gente está previsto aqui no curso, né? Com aulas de consulta, etc. Tá certo? E uma parte das horas dessa aula a gente vai guardar para a aula de exercícios, que a gente vai fazer uma aula mais longa, com mais, né? Explorando mais exercícios, tentando explorar os vários tópicos dessa parte 6, né? Então aqui vamos corrigir aqui. Bom, deixa exemplos aqui, tá certo? Mas esse tópico aqui, esse exemplo vai ser apenas um exemplo de cálculo de indutância que a gente vai fazer, né? E a gente vai guardar o resto dos exemplos na aula de exercício, que é a última aula, que é a terceira aula dessa parte. A referência básica é o nosso e-book, que está na nossa webpage, né? Parte 2 agora, porque a parte 1 só tem 5 capítulos, a parte 2 começa no capítulo 6, que é o capítulo que trata sobre lei de Faraday, né? Corrente de deslocamento e outros temas, tá certo? Bom, o personagem central desse capítulo aqui é o Michael Faraday, né? Ele talvez seja um dos personagens mais fascinantes ao lado de Maxwell no tocante ao desenvolvimento da teoria eletromagnética, né? É interessante que o conhecimento científico do Faraday, diferentemente de Maxwell, que era um matemático, né, altamente formal, né, com grande poder dedutivo, digamos assim, também, certo? Mas no caso de Faraday, o seu conhecimento foi obtido totalmente sem educação formal. Apenas ele era autodidata, né? Ele lia todos os livros que podia ler, tá certo? Tentava se inserir e trabalhar como auxiliar de laboratório de vários cientistas na época, e com isso, ele tinha um alto poder de observação, né? Então, com isso, mesmo sem educação formal, ele foi capaz de ser um dos maiores contribuidores, né,
do desenvolvimento científico, né, e da tecnologia que nós temos hoje em dia. Certo? Ou seja, foi ele, né, como a gente vai falar aqui nesse aula de hoje, a contribuição fundamental a respeito da indução eletromagnética, ao lado de Henry, independentemente. Henry, nos Estados Unidos, também observou esse tipo de fenômeno que a gente vai discutir. E ele foi o primeiro a conjecturar que talvez luz e magnetismo e eletricidade fossem a mesma coisa, né? As pessoas na época, os cientistas na época, tinham capacidade de medir a velocidade da luz, certo? E o conceito de campo também, né? Uma região de influência, por exemplo, devido a uma corrente elétrica, devido a uma agulha magnética, devido a um magneto, a um ímã, né? Essa região de influência em torno dessas coisas, esse campo, o conceito de campo mesmo, né, foi muito obtido com a percepção de Faraday a respeito desses fenômenos. Né. Ele, inclusive, os cientistas da época tinham um preconceito com Faraday, né? Não o queriam aceitar na sociedade real inglesa, né? Até que aceitavam, tiveram que aceitá-lo, tá certo? Porque ele não tinha essa educação formal, não tinha, digamos assim, a formação universitária como todos os outros, né? O interessante, tem um momento em que Maxwell, né, sabia dessas observações de Faraday e começou a desenvolver as equações, tá certo? E ele observou ele calculou a velocidade, ele observou que os fenômenos eletromagnéticos se propagavam no espaço como uma onda eletromagnética e calculou essa velocidade. E a velocidade deu mais ou menos a velocidade da luz, que era medida à época, né, por experimentos, né, que eram conduzidos por outros cientistas, né? Mediam a velocidade da luz com a relativa precisão, chegava perto daquele número famoso, 3,10 metros por segundo, Maxwell calculou essa velocidade e deu exatamente esse número que o pessoal media, e sabia que Faraday conjecturava que luz e eletromagnetismo eram a mesma coisa, né? E ficou infeliz em saber disso e comunicou esse fato para Faraday, né? Eu convido vocês a acessarem esse documentário que tem na nossa webpage, né? Esse documentário que está aqui, né? Tem um documentário que está traduzido para o português, está narrado em língua portuguesa. Eu vou abrir aqui para vocês olharem no documentário. Deem uma olhada nesse documentário, vai falar algumas coisas, né, em que fala de... Isso aqui é uma propaganda, né? Mas deixa eu tentar recarregar aqui para ele abrir só a tela inicial. Com essas propagandas fica difícil, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo abrir aqui sem propaganda. Não tem jeito. Deixa eu tenho que... Bom, enfim. Esse link que vocês viram aqui na webpage, né? Vocês abram e vejam esse documentário. Tem mais ou menos... Eu queria mostrar o tempo. Tem mais ou menos... acho que 14... Acho que são 19 minutos. Certo? Fala mais ou menos sobre essas descobertas de Faraday, sobre a sua característica, né? O que ele fazia à época e como era grande a sua intuição científica, né? Bom, então, enfim. Então, como toda nova descrição de fenômenos, descrição matemática, a gente sempre começa com uma lei experimental. E aqui, o ponto de partida, no nosso caso, é essa famosa lei de Faraday. O fato é que o que observou-se, né, é que você, quando tem circuitos de corrente vizinhos, tá certo? Um circuito passivo, sem circulação de corrente, chamado de circuito 2, e o circuito 1, que você tem, digamos, uma fonte, né? Na época, uma bateria de volta, né, em que você circula a corrente, você fecha a chave, se a corrente ficar circulando, se for uma corrente DC, uma corrente direta, constante,
Você não observa nenhum efeito no circuito vizinho. Se você tiver com a chave desligada também, não tem nenhum efeito. No momento em que você liga a chave, né, então circula uma corrente, você vai ter uma forma de onda de corrente no circuito 1, né, nesse circuito aqui. Você quando liga a chave, né, então como resultado vai ter uma corrente que circula nesse circuito. Se você fosse fazer um gráfico, né, você tem aí a corrente que circula, chamar de 1, né, versus T. Então, o que acontece? A corrente é zero, né, você ligou, então tem uma variação abrupta de corrente elétrica, e daí isso aqui fica constante. Ora, isso depende, quão rápido isso vai acontecer, depende muito da constante de tempo, né, da capacitância aí do circuito, né, da resistência do circuito. Então isso aqui vai ter um tempo de subida aí, mais ou menos assim, né? Então vamos refazer isso de forma mais realista. Você tem a corrente que vai subir, não vai ser abruptamente, vai ser próximo de abruptamente, vai atingir um valor constante. E aí você desliga a chave, então você tem essa queda também abrupta, porque a capacitância do circuito é praticamente desprezível. É só um circuito fechado com um resistorzinho, tá? Então o que acontece? Que no circuito 2, o que acontece é que se observa uma deflexão do galvanômetro, é isso que se observa. O galvanômetro, que era a forma de medir corrente elétrica na época, o galvanômetro tinha uma deflexão no ponteiro nesses instantes de tempo em que você ligava ou desligava a chave, né? Então, isso é o que se observa. Não se observa nada nesse instante de tempo aqui. Então você tem aqui o circuito 2, você vai ter esse efeito, né? Se você observar a forma de onda da corrente no circuito 2, não vou falar aqui no sinal se é positivo ou negativo, tá certo? A gente vai depois analisar isso aí, mas olhando assim de forma qualitativa, né? Então você vai ter, se quando liga, você vai ter uma corrente abruptamente variante no tempo, um pico de corrente, depois essa corrente vai para zero, né? E quando você desliga, você vai ter o segundo pico de corrente observado. Né? Você observa deflexões só nesse instante de tempo e nada acontece durante esse intervalo de tempo e a corrente permanece constante. Então, essencialmente, é o que Faraday observou, né? Que existe uma corrente induzida no circuito 2. Essa é uma das possibilidades, certo? Quando você tem aqui... deixa eu só abrir aqui rapidinho, só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Eu esqueci desse aqui. Deixa eu abrir aqui. Então o que acontece? Né? Acontece uma corrente induzida no circuito 2 devido a 1 em duas situações. Essa é uma delas que eu acabei de escrever. Nos instantes de tempo em que a chave é ligada ou desligada, essa corrente é variando no tempo, tem um spike de corrente, né? Em cada instante de tempo você liga e desliga. Ou se esse circuito estiver com a chave fechada, a corrente é constante, mas se você aproximar um circuito em relação ao outro, né? Se um for movido em relação a dois ou vice-versa. Ora, nós sabemos que uma corrente elétrica produz ao seu redor um campo magnético, né? Esse campo magnético ele é enlaçado parcialmente por esse circuito. Se você aproxima ou afasta o circuito 1 do circuito 2, o fluxo magnético enlaçado muda. E é essa variação de fluxo que Faraday conjecturou que seria a responsável pela criação de uma corrente induzida, né? Ou seja, foi essa a conclusão, né? Que a corrente é induzida pela variação do tempo do fluxo magnético enlaçado.
porque é essencialmente esse tipo de interação que está sendo produzida, tá certo? Então vamos estabelecer essa lei experimental, vamos equacioná-la, né? Nós temos aí um caminho fechado, C, né? Você tem aí os elementos que definem a área diferencial de sigma, a normal, né? A gente sempre está circulando, lembrem-se, né? A nossa convenção que a gente sempre circula a trajetória percorrida ao se fazer essa circulação, essa integral, cálculo dessa integral de linha, certo? Então sempre a área está na direção do polegar. Então você tem um vetor B, certo? Produzido pelo circuito vizinho a esse, né? E é importante, a gente vai agora estabelecer uma mudança de notação, né? Até agora nós falamos de campos estacionários ou campos estáticos. Então as quantidades que a gente falou até agora, né? Campo E, campo D, campo B, campo H, densidade de corrente J, densidade de carga roda, e tem magnetização M, polarização P. Essa notação que a gente usou até agora é para campos DC, letra de forma, tá certo? Tradicional, né? Letra grega, mais ou menos não itálica, né? Digamos assim, certo? Para a quantidade de variantes no tempo, é importante a gente distinguir, certo? A gente vai manter essa notação aqui para quantidades não variantes no tempo. Eu vou falar sobre vetores complexos no curso de eletromagnetismo 2, então vamos manter essa notação para esses vetores também, mas não variantes no tempo, né? Então, quantidades que não variam com o tempo. Quantidades que variam com o tempo, a gente vai usar essa letra cursiva, tá certo? Arredondada, né? E, D, observe a diferença, né? Então isso aqui é uma quantidade que só depende das coordenadas, essa aqui, esse é cursivo, arredondado, é uma quantidade que depende das coordenadas e do tempo. D também, tá certo? B, H, J e o Rho, quando é letra grega, a gente vai tentar diferenciar fazendo uma letra grega itálica, né? Ligeiramente diferente, que é diferente da letra grega normal, certo? Rho, né? Então, o que Faraday propôs foi que a força eletromotriz induzida num circuito, digamos que você tem um circuito físico C, existe uma força eletromotriz, ou seja, uma tensão que faz circular a corrente, né? Ou seja, força eletromotriz, né? Existe uma tensão num circuito fechado, né? Algo diferente do que a gente tem falado até agora. No caso estático, a força eletromotriz no circuito fechado é zero, né? Que é a diferença potencial entre dois pontos do circuito desse aqui, em qualquer que serão eles, dá zero. Agora não, agora aparece uma força, uma tensão, uma força eletromotriz induzida, que é proporcional à taxa de variação do fluxo enlaçado, que é dψ dt, psi é o fluxo enlaçado pelo caminho C, com o sinal menos, certo? Essa constante K é uma constante a ser determinada, certo? Força eletromotriz, por definição, é a circulação de E do campo variando no tempo, medido no sistema de referência da espira. Então, você vem aqui no sistema de referência, mede esse campo e calcula a circulação, onde você tem a força eletromotriz. O fluxo enlaçado, por sua vez, é a integral do campo B produzido pelo circuito vizinho, integral de superfície, né? Esse campo B é, obviamente, medido no sistema de referência do laboratório, certo? Então, essa é essencialmente a lei de Faraday, e você tem uma constante K a ser determinada, e tem um sinal menos, que a gente precisa conversar sobre ele também, certo? Constante K é um sinal menos. Ora, por que sinal menos, né? A corrente, quando ela é induzida de tal forma a promover, ou tentar promover, a redução do campo total, certo? Ou seja, ela é produzida de forma a impedir um aumento espontâneo da energia magnética do sistema. Então, observe, né? Suponha que eu estou com o campo, certo? Aumentando, né, enlaçado, aumentando
esse campo enlaçado pelo caminho C. Né? Se a minha corrente induzida produzisse um campo de reforço a esse campo, ou seja, que aumentasse o campo, a energia, o campo aumenta, a energia aumenta. Né? Então, a presença da aspira passivamente localizada, eu tenho uma fonte de energia aqui, certo? Essa fonte de energia produz um campo variando no tempo. Se a minha corrente induzida fosse no sentido de reforçar o campo que já existe, não faria sentido, né? Porque essa aspira passiva, ela não está dando energia nenhuma. Quem está fornecendo energia é esse sistema aqui, certo? Então, se eu coloco a aspira, a energia do sistema aumenta, é algo estranho. Né? Então, a tendência é que essa aspira produza por exemplo, se a taxa de variação está aumentando para cá, ela tende a produzir uma corrente que aumente no sentido oposto, de forma a produzir um campo que se opõe ao campo aplicado. E assim a energia do sistema não tende a aumentar, tende a se estabilizar. Né? Essa é a ideia. Isso, na realidade, é chamado de lei de Lenz. Né? Esse é o princípio. Né? O princípio é que a energia não pode aumentar espontaneamente. Né? Ou seja, então se você olhar aqui, por exemplo, olha aqui uma situação de uma aspira passiva, né? Você vem com um ímã, polo norte, polo sul, e tenta empurrar o ímã na direção da aspira. Tá? O que acontece? Se você empurrar, você observe que essa bobina, certo? Deixa eu desenhar aqui algumas linhas de campo, ela tem essas linhas de campo dela, tá certo? Isso aqui é um dipolo, né? A densidade de linhas é maior perto do Polo Norte, né? E é maior perto do Polo Sul. Então o campo aqui está saindo, né, no Polo Norte. Então, à medida que eu aproximo esse ímã, a taxa de variação do fluxo aumenta na direção para a esquerda. Né? A tendência da bobina é produzir o Polo Norte do lado direito e o Polo Sul do lado esquerdo, de forma a repelir esse dipolo. Tá? A gente sabe que norte repele polo norte. Né? Então a tendência é essa, é impedir que você aproxime, impedir que o fluxo aumente, né? Que esse fluxo aumente na direção para a esquerda. Então vai fazer uma circulação que vai produzir um polo equivalente norte do lado direito, que vai tentar empurrar de volta o polo norte do ímã. Né? Então é isso que acontece, você tem um ímã induzido, digamos assim. Né? O equivalente à corrente induzida produz esse campozinho magnético induzido, que vai empurrar o ímã de volta. A tendência não é puxar para dentro, né? Você tenta empurrar, o sistema vai reagir e empurrar de volta. Sabe? Então é por isso que existe esse sinal, né? E isso é essencialmente a lei de Lenz. Né? O que a lei de Lenz diz essencialmente? Né? A energia não pode aumentar espontaneamente. Né? Então é isso que acontece. Tá certo? Outra coisa, né? O que mais? Então você tem uma outra coisa aqui, além do sinal, na lei de Faraday, você tem também uma constante, que a gente falou que essa constante ia ser determinada, uma constante que a gente não conhece. Mas, de fato, essa constante tem um valor muito bem definido. Essa constante não é arbitrária, certo? E essa constante pode ser obtida com base num princípio básico da física. Né? Quando você considera sistemas de referência que se movem uns em relação aos outros, né, com velocidade constante, digamos assim, né, os fenômenos físicos em ambos os sistemas, mesmo que eles se movam em relação aos outros, devem ser governados pelas mesmas equações, basicamente, né? Pelas mesmas leis físicas. Tá certo? Lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Num sistema que está parado e um sistema em movimento, se você medir nos dois sistemas, esse princípio básico, força igual a massa vezes aceleração, continua válido. Né? Então a mesma coisa aqui, a lei de Faraday é invariante perante transformações, né, que no sentido mais restrito, né, você tem uma classe de transformação chamada de transformações galileanas. Né? Então as leis da física são invariantes perante transformações galileanas. Né? Na verdade, esses fenômenos são invariantes perante transformações de Lorentz, que são mais complicadas. Mas, digamos assim,
Transformações galileanas, se você tem sistema de referência, né, que se move com uma velocidade entre eles, isso aqui na realidade tem um errozinho aqui, tá certo? Deixa eu só colocar aqui, isso é um vetor velocidade, né? Então, dois sistemas de coordenadas, você mede x no sistema 1 e x' no sistema 2. A relação entre coordenadas, se eles se movem entre si com velocidade relativa a v, a transformação de coordenadas é dessa forma, né? É fácil de mostrar isso. E admite-se que t' é igual a t. Ou seja, isso é válido no caso em que v é muito menor que a velocidade da luz, certo? Porque se isso não for verdade, a transformação não é galileana, né? A transformação é de Lorentz. Então, existe uma modificação, uma dilatação de tempo, né? Relatividade restrita, a gente não vai falar sobre isso, mas é quem governa esse tipo de transformação. Mas se você olhar para a transformação galileana, também é válido, né? Para velocidades baixas, digamos. Né? Se a gente usar o fato que as leis físicas não mudam perante transformações galileanas, que são aquelas governadas por essa lei de transformação, a gente pode mostrar, certo? Que esse K tem um valor muito bem definido que vale igual a 1. Né? A gente não vai perder tempo fazendo essa demonstração, mas isso se demonstra pegando uma espira, movendo ela com velocidade, né? E vendo o que acontece. Né? Vendo a lei de Faraday no laboratório, vendo a lei de Faraday no sistema da espira e comparando esses resultados e usando esse princípio. Com isso pode-se mostrar que esse K é igual a 1. Então, essencialmente, uma lei experimental observada em laboratório. Olhem o documentário que vai falar sobre alguns elementos dessas observações experimentais. Tinha outros cientistas envolvidos também, tá certo? Mas aí você tem essa forma final, ou seja, força eletromotriz, que é a circulação de E num caminho fechado, né? Só lembrando a vocês aqui que nós temos essa convenção, né? Caminho fechado em que o elemento de área sempre... Certo? O caminho está rodeando a área está sempre à esquerda. Né? Normal, n de sigma é o vetor da área diferencial. Certo? Então, se você calcula aí o fluxo enlaçado e mede a taxa de variação, né? Você tem aí variando no tempo, né? E no espaço. Certo? Então, a força eletromotriz medida na espira, certo? É menos a taxa de variação do fluxo enlaçado. Ora, se você tem uma espira estacionária, né? Então, esse campo elétrico é o campo medido no laboratório agora, certo? Se você tem a espira parada, né? Então, a lei de Faraday, as duas quantidades, campo E e B, são medidas no mesmo sistema de coordenadas, no sistema de referência que é o do laboratório. Bom, uma coisa importante é o seguinte também, né? Não é necessário ter um circuito na posição do cálculo da circulação de E. Então, em qualquer ponto do espaço, se eu estou aqui no sistema de coordenadas do laboratório, se você tem um campo B variante no tempo, né? E eu pego um caminho fechado qualquer, não precisa ser um circuito físico, pego um caminho fechado, né, um caminho imaginário fechado, qualquer que seja ele, né, e meço o que acontece. Né, existe, se B varia com o tempo, vai ter circulação de campo elétrico nesse caminho fechado. É isso que diz a lei de Faraday. Não precisa da presença de um circuito. Se eu colocar um circuito, obviamente, esse campo vai fazer com que as cargas sejam movidas, né, e você observar uma corrente elétrica. Certo? Mas sem a presença do circuito, você vai ter um campo elétrico aparecendo devido à variação do tempo de B. Então você tem essa lei. Né? Agora estamos falando de todas as quantidades. Né? Você observa o aparecimento de um campo cuja circulação é menos... no caso, ddt, derivada total, né, do fluxo, isso aqui é sigma, né? E, obviamente, como
a gente está falando a geometria está estacionada, certo? Ou seja, o caminho fechado está parado, você não está mexendo ele no. Então, você não está mexendo ele no espaço, né? Então, essa taxa de variação é devida à variação do tempo de B, porque a geometria não varia no tempo, né? Então, caminho estacionário. Por exemplo, eu posso pegar um circuito físico e mexer ele numa região de campo. Isso produz variação do fluxo no tempo, certo? Eu não estou falando de caminho físico agora, estou falando da circulação num determinado caminho fechado no espaço. Então, caminho fechado estático, né? Então, esse DDT se transforma na taxa de variação do campo em si, né? dBdt. Então, nesse caso, você tem a lei de Faraday, quando ambos estão medindo no mesmo sistema de coordenadas, né? Ou seja, se eu variar B no espaço, aparece um campo induzido E. E vai ver depois que se eu variar E no espaço, aparece um campo induzido H ou B. Certo? Então, B variando no tempo produz E. E variando no tempo produz B ou H. Né? Que é a mesma coisa. Certo? Então, isso aqui é a lei de Faraday na forma integral. Muito bem. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem, né? Nesse capítulo 6, a primeira conexão entre campo elétrico e campo magnético, que não tínhamos antes, né? Antes, a circulação de campo elétrico é igual a zero, agora, se houver B variando no tempo, então vai aparecer uma circulação não nula do campo elétrico. O campo não é mais rotacional como antes, né? Bom, vamos agora falar sobre. Agora que a gente tem uma conexão entre campo elétrico e magnético, né? Estamos prontos para deduzir de que forma a gente pode expressar a energia magnética de um sistema em que você tem corrente elétrica. Certo? A energia de natureza magnética, né? Porque corrente elétrica é magnetismo, certo? Essencialmente, né? Então, suponha que você tenha um circuito, certo? Esse é um sistema bem simples, né? Com uma tensão DC, Direct Current, né? V0, e uma corrente I, né? Então, a pergunta é qual é a energia desse estado aqui, em que a tensão é V0 e a corrente é I. Né? Bom, então a gente vai chegar nesse estado trazendo a corrente de um valor nulo até o seu valor final I. Então ela vai começar um processo em que você vai aos poucos variando a corrente, né? E vai calcular, vai somando as energias incrementais nesse processo. Tá? Mas o problema é que quando você varia a corrente no circuito, ela produz um fluxo variante no tempo, um fluxo enlaçado. Então, uma variação de corrente no próprio circuito produz uma variação de fluxo enlaçado por ele mesmo, que dá origem a uma força eletromotriz induzida, que é obtida da lei de Faraday, né? Menos taxa de variação do fluxo dt. Então, essa aqui é a questão. Quando você varia a corrente, você tem que variar ela no tempo, né? Um incremento delta I, eu estou variando no tempo delta t, eu vario a corrente de uma quantidade delta I. Então, isso produz uma variação de fluxo, cuja taxa é menos, que é dψ dt, e você tem aí uma força eletromotriz induzida, né? Então, se você incrementar a corrente de delta I incrementar a corrente de delta I, aparece uma variação de tensão no circuito F, certo? Então a corrente aumenta de delta I e a fonte tem que suprir uma tensão extra para manter a tensão constante. Porque lembre-se, né?
a gente quer chegar nessa corrente mantendo a tensão constante. Então, a nova tensão vai ser V mais a tensão induzida. Né? Isso muda o estado, né? Certo? A gente quer manter essa tensão constante. O que eu faço? Bom, o que a gente faz é a fonte tem que suprir energia para manter essa tensão constante. Ou seja, ela tem que adicionar energia tal que ela incremente a tensão total de menos a tensão adicionada F para manter a tensão constante. Então, com isso eu posso calcular, certo? Qual é a energia, né? Para manter essa tensão constante, né? Ou seja, a energia geralmente é a corrente vezes a variação da tensão, né? Você tem a corrente I, certo? Então você vai ter uma variação de energia e, devido à corrente ΔI, né, a fonte tem que suprir a energia a uma taxa que é I ΔV. Como o ΔV é menos a força eletromotriz, que é o que a gente tem que suprir, né, que é menos F, dá menos IF, e F é menos dψdt, então isso dá I dψdt. Então, a taxa de variação da energia para uma variação de fluxo é simplesmente a taxa de variação da energia armazenada é I taxa de variação do fluxo enlaçado. Essa é a expressão básica para se calcular a energia, variação de energia, né, no circuito. Daí eu posso construir o meu sistema indo da corrente inicial nula, energia zero, até o estado final. A gente computa usando essa fórmula, certo? Então, vamos considerar agora, né, que você tem, ou seja, vamos representar de forma mais genérica possível a corrente de um sistema através de uma distribuição de corrente. E geralmente distribuição de corrente a gente fala da densidade. A gente está falando de corrente DC ainda, tá certo? Então, a gente está calculando energia estacionária para correntes estacionárias, mas a gente precisa usar a lei de campos variantes do tempo para chegar nessa distribuição estacionária. Então, suponha que você tenha essa distribuição de corrente governada pela densidade de corrente. Aqui está uma amostra, tá certo? Você tem um volume, né? Você tem um enrolamento maluco que ocupa um volume qualquer, tá certo? Vou modelar isso como se uma corrente distribuída num volume, né? Aqui está a corrente livre, J. Aqui está o elemento de volume e existe um campo B associado a essa densidade de corrente, né? Certo? Se eu pegar um elementozinho diferencial aqui, na verdade, esse é um enrolamento, né? E aqui está um mini circuito, tá certo? Do nosso sistema. A gente vai quebrar o nosso enrolamento em circuitos diferenciais, certo? Vai quebrar ele em circuitos diferenciais. Esse aqui é um circuito fechado. Tem um caminho aqui fechado, né? Tem a seção transversal ΔA, o comprimento ΔL. E nessa seção ΔA passa uma corrente ΔI, né? E aqui você tem um elemento de área, né? Aqui é um d sigma na realidade. N d sigma. Certo? Aqui está o campo B, né? Então, com a densidade de corrente, eu posso calcular a corrente que passa no microcircuito desse. Eu posso calcular a minha energia somando as energias de microcircuitos desse tipo aqui, certo? Então, se você quebra a sua distribuição em microcircuitos diferenciais fechados como esse, vamos aqui para a próxima página, tá? Aqui está o detalhamento, né? Aqui é a área limitada por esse caminho fechado, tá certo? Então a energia, lembrando que então, para uma variação incremental, se o tempo varia de ΔT, né, a variação de energia devido a uma variação temporal do volume como um todo é igual a
I, né? Delta psi, na verdade é a taxa de variação da energia, né? dWdt, certo? É I delta psi delta t que a gente acabou de mostrar, não é isso? Deixa eu só ver aqui se eu não errei aqui na anotação anterior, né? Aqui, né? Aqui a incremento de tempo é delta, tá certo? Então você tem aí, ou seja, eu posso multiplicar por ΔT e obtenho então que a variação de energia devido ao incremento no tempo ΔT é ΔB igual a I delta psi, certo? Né? Então eu vou pegar isso e quebrar, né? Ou seja, isso aqui é para qualquer que seja o circuito. Se você pega um circuitozinho, um microcircuito como esse que eu acabei de mostrar, né? A corrente que circula nesse circuitozinho que eu acabei de mostrar para vocês, está aqui, é ΔI, né? Então você tem aí um fluxo enlaçado, uma variação de energia que é ΔI, né? Delta psi. Então você tem duas coisas aqui. Uma é a corrente que passa só no microcircuito desse, circula uma corrente ΔI, né? E isso aqui é a variação do fluxo enlaçado, né, no tempo ΔT, certo? Ora, bom, aqui está a área, né? Então o fluxo enlaçado por esse aqui é o fluxo enlaçado, a variação do fluxo enlaçado nesse tempo. Esse delta psi, por sua vez, é igual à integral nessa superfície, tá certo? Chamada de sigma', que a gente está representando nas nossas notas de aula, né? Isso aqui, ó, esse delta, lembrando, é sempre variação no tempo, né? Devido a uma variação no tempo do fluxo. Então, aqui você vai ter uma variação delta B, vou botar o B reto na realidade, né? Escalar n d sigma, em que n d sigma é esse elemento de área desse circuitozinho aqui, certo? N d sigma é esse elemento de área, né? Então, ó, o B varia de ΔB no tempo ΔT, certo? É isso que está acontecendo, né? Ele está calculando a variação de fluxo no tempo ΔT, que é delta psi, devido a esse pequeno microcircuito, tá? Então, se a gente coloca isso aqui, vai dar delta WB igual a delta I, integral de superfície. Vou botar aqui N d sigma, né? Escalar delta B. Né? Ora, B é rotacional de A, né? Certo? Então isso aqui é rotacional de delta A. Lembrando que esse delta minúsculo é variação no tempo, né? Então, incremento de A devido ao incremento de dt é delta A. E se você calcular essa integral aqui, né, integral de rotacional de sigma pelo teorema de Stokes, dá a circulação nesse caminhozinho aí, certo? Esse caminho chamado de selinha, tá? Selinha. Né? Caminho selinha. Né? Fluxo de B é igual a integral de rotacional é igual a circulação de A. Então você vai ter um dl, né? Chama de dl mesmo. Escalar delta A. Quando eu junto essas expressões, eu tenho que delta WB é igual a delta I devido à seção transversal, tá? Isso aqui tem uma área, o delta I, aqui passa uma corrente delta I nessa áreazinha delta A, tá certo? Então, delta I, né? Daí você tem aqui integral desse caminho
dl delta A. Ora, mas o que é delta I, né? Delta I na verdade a corrente aqui é o J, né? O J está no caminho, está ao longo do caminho, tá certo? O caminho é tão, essa seção de transversal é tão pequena que o J ele é tangente, ele está na direção. J é colinear com o delta L, o dl, desculpe, da integral de linha, né? E tem um elemento de integral de linha que é dl, o J é na direção dl. Ou seja, então, só para vocês saberem, isso aqui vai dar J, delta A. Delta A é a área atravessada, essa área aqui, ó, né? J delta A. Olha, o que é isso aqui, né? Olha, isso aqui vai ser integral em C' de J. Vou botar assim, né? dl é o vetor tangente à trajetória vezes dl, né? Então isso aqui vai dar jt, né? dl é tdl, vai ficar delta A dl, delta A dl escalar delta A. Jt é o vetor densidade corrente, né? Isso aqui é o elemento de volume, certo? Então deixa eu colocar isso pro lado de lá para a gente poder ver direitinho, certo? Então o circuito como um todo dá uma variação no tempo delta WB igual a integral de linha, certo? De delta A dl, né? Jt, que deu J, escalar delta A potencial vetor, né? Tá? Essa é a contribuição do microcircuito, né? Ora, e o elemento dl apenas contribui com essa parte aqui, ó. Isso aqui na realidade é o volume ΔV, né? Então quer dizer que o volume ΔV me dá uma contribuição de variação de energia que é diferencial delta associado a um volume diferencial. Delta disso aqui, de delta minúsculo, WB, que é simplesmente quem, né? A contribuição só do volumezinho, certo? É o integrando. É ΔV, que está aqui, J delta A. Então eu quebrei e cheguei num volumezinho, né? Um volume diferencial, contribui com uma variação de energia devido a um tempo ΔT. ΔT é incremento de tempo. ΔV é o elemento de volume. Então a energia que nesse elemento de volume varia dessa quantidade que é ΔV J delta A. A variação de energia no tempo ΔT devido ao todo volume V vai ser a integral, tá certo? Vai ser essa integral aqui, ó. Delta WB, integral de volume, né? Agora eu posso fazer a integração normal de J delta A. Observe que eu tenho que usar coisas diferentes, tá certo? Estou usando aqui diferencial D para volume, delta para tempo. Certo? Ora, então, o que a gente faz, né? A gente vai variar o potencial vetor, a gente vai variar a densidade corrente, conjuntamente com essa densidade, o potencial vetor varia. No estado inicial em que o potencial vetor é zero, até o valor final, né? Então, digamos que A varie de um valor inicial zero, né, até um valor final A final, certo? Nesse processo, J varia de um valor inicial nulo até um valor final JF. Então a energia total, digamos que a energia inicial é zero, vai ser WB, energia magnética, integral de volume, né, da integral de zero até o valor final de A, de J delta A.
Essa seria a fórmula da energia no ponto de vista de quem? Quem aparece aqui é a fonte do campo magnético, que é a densidade de corrente. Ponto de vista da fonte. Essa integral aqui é realizada no espaço de estados, né? Ou seja, a integral de linha em que a gente está num espaço que não é espaço de coordenadas, é espaço de estados. Quem é espaço de estados? Bom, os eixos 1, 2 e 3 são as componentes de A na direção x, y, z ou nas três direções necessárias. E precisa saber de que forma J e A se relacionam no meio, pode ser um meio não linear, por exemplo, J e A podem ser não linearmente relacionados, né? Para calcular essa integral de linha. Então, eu vou mostrar aqui, certo? Como é que seria, né, essa integral, né? Isso aqui é o espaço de estados, né? Você tem uma integral, A varia de 0 ao valor final A final, através de uma integral de linha num caminho, né, que define como você chega até o valor final de A. Você vai aumentando A. Na verdade, a gente aumenta a J, né? Mas a expressão que a gente obtém é em termos de A. Eu posso trocar, certo? Em termos de J, a gente pode fazer isso já, tá certo? Então, não é comum a variável independente ser o potencial vetor, né? Ao contrário, o J é a variável independente e A é o campo dependente do J. Então, na prática, quem varia não é o A, mas é o J. Mas a expressão que a gente tem é A como sendo a variável independente, né? Então você tem essa integral chamada espaço-estado. Isso aqui é uma trajetória nesse espaço. E as componentes, os eixos do sistema do espaço-estado são as componentes de A. Obviamente, eu poderia calcular essa integral. Vamos olhar para ela aqui, certo? Vamos olhar para essa integral para poder ver. Bom, se eu quisesse expressar em termos de J, né? O que eu faço? Bom, observe que a diferencial do produto escalar de J e A, né, é igual a J delta A mais A produto escalar, né? Isso aqui é produto escalar, delta J, né? Então eu posso integrar essa quantidade, tá certo? Ou seja, do valor inicial, do estado inicial e do estado final. No estado final aqui, você vai ter integral de 0 até o valor final de JA, que é JF, produto escalar com AF. Integral da diferencial desse produto escalar. Isso aqui dá J final, né? A final, porque a integral da diferencial de x dá x, né? Então isso aqui vai dar o valor final da variável, que é JA, né? Então isso aqui vai dar integral de J delta A calculado no espaço de A, né, de 0 até AF, mais integral de 0 a JF, né, daí eu calculo a integral no espaço de estado de J, A escalar delta J. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é o quê? Eu quero mostrar para vocês que se você quiser usar a coisa que faz mais sentido, que é integrar no espaço de J, né? O que nós temos lá na nossa expressão é J delta A. Então a gente mostra o quê? Que eu posso calcular dessa forma, né? Integral de 0 a F de J delta A é igual a J final a final, né? Isso aqui é o estado atual do sistema, né? Tem a distribuição de corrente J, tem um potencial vetor A, menos uma integral no espaço de estado de J agora. JF, que faz mais sentido, né? Ou seja, o que nós temos lá na nossa expressão é J delta A. Então, o que a gente mostra, né? Essa integral pode ser calculada como sendo o valor final do estado menos uma integral no espaço de estado de J, que faz mais sentido. Aqui A é uma função de J, que é o que a gente conhece mais, né? Melhor, né? Certo? E aqui você tem um espaço de estado de J, no caso, que você vai precisar trabalhar nele, nesse caso, né? Em que as componentes, digamos, são as três componentes de J, Jx, Jy, Jz. Você tem uma trajetória nesse espaço de estado de J
né? Em cada ponto o vetor J é dado. Isso aqui é o valor de J num ponto da trajetória. E a tangente é o ΔJ, né? Então, o campo vetorial A, como função de J em cada ponto da trajetória calculada, você tem uma integral de linha de um campo vetorial no espaço de estado de J. O espaço dos estados de J, os valores de J ao longo, né? Você vai do estado nulo até o estado final de JF. E a integral que nós temos lá vai ser esse valor, que é o valor dado, o valor final de J e A, menos uma integral no espaço de estado de J, que faz mais sentido, né? Bom, além disso, essa integração a gente tem que calcular, depende, né? Pode depender da trajetória ou não, um sistema reversível. Essa integral não vai depender da trajetória, do caminho utilizado, né? Se o sistema for não reversível, isso vai depender da trajetória, certo? Bom, então se você tem um sistema linear, né? Sistema linear, o que é, né? Se você expressa J como um fator de escala VJF, né? Você expressa aí um J num determinado estado intermediário é um fator de escala K vezes o valor final, né? Esse K é uma variável que vai de 0 a 1. Ora, se o sistema é linear, o A é linearmente relacionado com o J, né? Se o J dobra, o A dobra. Então eu posso dizer também que A vai ser um fator de escala vezes o valor final de A. Essas quantidades são proporcionais. J e A, conexão entre J e A é a mesma entre JF e AF, certo? É isso que quer dizer, né? Então, nesse caso, né, J delta A, que é integral no espaço estado, vai dar o quê, né? J vale KJF. O incremento em A é um incremento em K de delta K. E esses são os valores finais, né? Isso aqui vai dar JF, produto escalar com AF, K, delta K. Então, isso aqui sai da integral, né? Então, a integral de J delta A de 0 até AF vai ser esse valor aqui, que não depende mais da integral, sai da integral. Integral de 0 a 1, porque K varia de 0 a 1, de K dk, né? Que dá K2 sobre 2, que dá 1 meio. Então isso aqui vai dar 1 meio do valor final de J, produto escalar com A. Então basta você saber o estado atual. Quem é a densidade de corrente, quem é o potencial vetor dessa distribuição de corrente. E com isso, a expressão para energia vai ser uma integral de volume, né, dessa integral aqui, né, de J delta A. Então vai dar 1 meio da integral de volume. Não preciso mais usar os índices, tá certo? Então vai dar essa expressão aqui para um sistema linear. J escalar A dV. Isso aqui é ponto de vista da fonte, né? Para um sistema linear. No sistema linear. Essa expressão é um caso particular da expressão mais geral, né? Que é a integral de J delta A, daí você integra no espaço de estado, depois faz a integral de volume. Aqui você já integrou no espaço de estado, já deu o valor final, seu valor atual da densidade de corrente da potencial vetor, e você faz a integral de volume, certo? Muito bem. Vamos só comparar com o que a gente obteve lá na eletrostática, né? Então aqui, energia magnética para o sistema linear, tá certo? Aliás, em geral, né? Vou fazer só para o sistema linear mesmo. Para o sistema linear, né? Só para a gente comparar aqui.
Ele tem uma expressão parecida lá na eletrostática, mas você tem que, no sistema linear, a energia elétrica, né, é um meio, do ponto de vista da fonte, né, dV, ρ vezes φ, né. É a fonte do campo eletrostático potencial que é utilizado para calcular o campo eletrostático, né. No caso magnético é a mesma coisa, só que são as quantidades correspondentes. Integral de volume, J, que é a fonte do campo magnético, potencial vetor, que é a grandeza utilizada para determinar a grandeza final, que é o B, né? Então, essa relação é dual dessa aqui, certo? Escalar, vetores, né? E a gente obteve uma expressão também semelhante no caso não linear, né? No caso geral, certo? A gente também pode expressar essa energia no ponto de vista da fonte do campo, né? Expressão geral, certo? Nós sabemos que, lembre-se, né? Apesar de a gente usar a lei de Faraday que modifica a equação de Maxwell no processo de construção do estado de energia, num determinado ponto do estado ou no estado final, você tem regime estacionário. Então, você tem a lei de Ampère ainda válida. J igual ao rotacional de H. Né? Você já chegou, está num determinado estado, certo? Então, a energia, antes de você, ou seja, só devido à variação dessa energia, né? Antes de fazer a integração no espaço de estado, dava essa expressão aqui, né? Que é J, que está aqui, né? Rotacional de H, delta A. Né? Temos aí uma identidade vetorial, que é o divergente do produto vetorial de duas quantidades. Certo? Isso é como se fosse um produto misto, né? Mas só que envolve operadores, né? Se fosse produto misto com vetores, seria tem uma regra de permutação cíclica, né? Que se aplica, né? Aqui no caso você tem divergente do produto vetorial, vai ter um termo que é um dos vetores, o segundo, produto escalar com rotacional do primeiro, menos o primeiro, produto escalar com rotacional do segundo. Né? Pode-se mostrar isso aí, a gente não vai fazer isso, né? Mas dá para mostrar, certo? Não é difícil mostrar isso, na realidade. Usando notação de Einstein, na realidade, a gente pode fazer isso, né? Usando símbolo de Levi-Civita, é fácil fazer isso aí. Desde que a gente tenha treinamento, né? Treine utilizar esse símbolo, a gente vai facilmente calcular essa propriedade, mostrar essa propriedade. Então vamos aceitar ela, certo? Então com isso, né, você tem que... eu posso pegar aqui o rotacional de H, que está aqui, ó, com ΔA, e expressar em termos do divergente do produto vetorial mais H rotacional de ΔA, né? Então aparece um termo, esse rotacional de ΔA é, como nós sabemos, né? Rotacional de A igual a B, rotacional de uma variação, pequena variação de ΔA é uma pequena variação de B. Então isso aqui dá ΔB. Então você tem esse termo aqui, vai dar um termo que é da mais H ΔB. E o segundo termo é integral do divergente de um vetor, que pelo teorema de Gauss dá o fluxo do vetor numa superfície que limite toda a região de existência do campo. Né? Essa superfície, obviamente, tem que ser uma superfície de tamanho infinito, porque os campos só vão desaparecer, o campo de uma fonte localizada só vai desaparecer no infinito, tem que pegar todo o campo, então tem que integrar numa superfície de raio muito grande. H tipicamente cai com o cubo, né? Porque a grande distância de uma distribuição de corrente, você tem um campo de dipolo, o campo de dipolo cai com sub R3, né? Potencial de dipolo cai com sub R2, então isso aqui dá 1 sobre R5, a área aumenta com R2. Né? Então essa razão varia com 1 sobre R3 com R2 da R5 vezes R2 dá 1 sobre R3.
E quando R é muito grande, isso aqui tende a zero. Então, esse termo que veio daqui, né, divergente, deu essa teoria de Gauss, numa superfície, uma esfera imaginária de raio R muito grande, isso aqui vai dar zero. Então, você tem agora a contribuição, tá certo, de um volume ΔV na variação de energia antes de integrar no espaço de estados, certo? Então você obtém essa expressão, isso aqui sai, né? Fica só essa. Você fica com essa expressão para a variação de energia devido a um tempo ΔT em que o campo varia de ΔB, né? E se você quiser, daí você determina, indo de um estado inicial em que o campo é zero até o seu estado final em que o campo vale um valor F final. Então aparece uma integral aqui que é no espaço de estado em que as componentes de B são os eixos do espaço. Integral de volume, para você calcular toda a energia, e a integral no espaço de estado, mais uma vez, né? Integral no espaço de estados. E obviamente, geralmente, eu posso transformar também integral em H, porque geralmente H é relacionado à corrente livre, né? H varia devido à variação de corrente livre. Então a variável independente geralmente é o H. Eu posso transformar isso em integral no espaço de estado de H também, se eu quiser, fazendo aquele artifício que eu falei antes, né? E mais uma vez, se o sistema for linear, mesmo artifício, né? Essas quantidades são linearmente relacionadas, e quando isso acontece, vai aparecer um fator de 1/2, como eu fiz agora há pouco, né? A energia vai dar 1/2 da integral de volume de BH, que é o dual, né? Sistema linear. Observe que isso aqui a gente chama de o ponto de vista do campo, né? Em que a integração no espaço de estado é no espaço de estado do campo. Antes eu estava no ponto de vista da fonte, no J, né? Que era da fonte do campo, né? Observe que a energia magnética dá esse resultado, integral de volume de BH, né? Que é uma relação dual à energia elétrica, né? 1/2 da integral de volume de as quantidades. Campo original, campo auxiliar H, campo caso elétrico, campo auxiliar D com o campo elétrico E, né? Essas são as energias, certo? Aqui você tem energia, no caso, magnético, certo? Bom, da mesma forma que no caso elétrico a gente tem o conceito de capacitância, a gente tem, ou seja, no caso elétrico a gente tem assim, né? Eletrodos transferem a quantidade de carga aplicando a diferença de potencial entre eletrodos, né? Então, quanto de carga é transferido para dar diferença de potencial? Essa razão me dá uma propriedade fundamental, que é capacitância, que depende aí dos dados, detalhes geométricos do sistema, né? E das propriedades do meio de imersão, né? do dielétrico de imersão, tá? Aqui nós temos algo parecido, né? A gente tem assim, né? Qual é o fluxo enlaçado para uma corrente que circula aí, certo? No sistema, né? Essa relação deve dar também algo que depende dos dados geométricos, dos detalhes geométricos do sistema e do meio de imersão, né? É isso que a gente chama de indutância, certo? Então vamos falar sobre isso. Vamos considerar aí agora o que acontece, né? Nós sabemos que circuitos em que a corrente varia no tempo produzem correntes induzidas em outros circuitos, né? É isso que a gente quer saber na realidade, né? Para um fluxo enlaçado no circuito vizinho, na realidade é isso que é a essência dos transformadores, né? Para um fluxo enlaçado no circuito vizinho, quanta corrente vai circular nesse circuito vizinho, né? Essa interação, certo? Essa indutância é o que a gente quer saber,
né? Quanto se induz no circuito vizinho. Então, vamos considerar que você tem aí N circuitos de corrente no vácuo, cada um circula independentemente de sua corrente I, certo? Ordenados, né, de C1 até Cn, N circuitos. Então a energia pode ser calculada. O sistema linear, né, vamos considerar o sistema linear. Né? Então a energia é facilmente calculada usando a nossa energia no ponto de vista da fonte. Né? A gente acabou de falar isso, que a energia dá essa expressão no sistema linear, né? Integral de JA. Ora, mas agora a corrente está distribuída em circuitos, em filamentos, né? Ele pode, essa integral de volume ela é quebrada em integrais de linha nos N circuitos, certo? Eu vou numerar aqui. Existem N, né, maiúsculos circuitos. Vou usar uma variável M primeiro, certo? Porque ele vai usar duas variáveis discretas. Vamos usar a primeira variável M. Então, essa integral é IDL, né, é o JdV que aparece. Isso aqui, ó. É o IDL, né? Só que a gente quebra isso no número de circuitos existentes. Então, a soma de IDLs, né? Ao longo, isso aqui seria... deixa eu só ver... então... Só um minuto aqui, deixa eu só ver se está certa essa anotação aqui, tá? No mesmo circuito. Isso está errado, né? Obviamente, né? Bom, então vamos corrigir aqui. Ou seja, você tem o mésimo circuito, a corrente é M, né? Então isso aqui é integral no volume do IMésimo circuito, se transforma no integral de linha, tá certo? De IDL, né? Sobre o mésimo circuito, tá certo? Isso aqui é o potencial vetor do sistema como um todo, calculado um ponto xm do mésimo circuito. Então a primeira correção a fazer é essa aqui, ó. Mésimo circuito aqui, certo? Né? Então é isso que a gente obtém, certo? Então a correção a fazer, né? Eu preciso corrigir, deixa eu corrigir aqui para poder não perder essas correções. Essa página é página 10, né? Página 10, CN, né? CN é CM na integral de linha, né? Muito bem. Então, esse xm é uma coordenada no mésimo circuito. Então, essa circulação aqui, né, nós sabemos que então vou fazer aqui separado, né, integral, que é a integral de linha do potencial vetor. Vamos esquecer aqui aonde né, mas isso aqui teorema de Stokes, né, integral do rotacional de A, né, de sigma, certo? Teorema de Stokes, e rotacional de A igual a B. Então, a integral de superfície limitada por C, do fluxo no circuito, né? É o fluxo magnético, tá certo? Então, isso aqui é o fluxo. Observe, então, a integral de integral no mésimo circuito é o fluxo enlaçado, que é isso aqui, né? Área limitada pelo caminho CM, né? Está o caminho CM. B total, tá certo? Não é o B só do circuito, não. É o B de todos os circuitos. B total. Então, isso aqui é a área do mésimo. Né? Então, para o mésimo circuito, aqui é a área do mésimo circuito. Isso aqui vai dar o fluxo enlaçado
pelo MS seguido. Enlaçado, como assim enlaçado? Bom, é o campo total, campo dos N circuitos. Certo? É isso que nós temos, né? Então, só para a gente poder entender. Então, o que nós temos? Né? 1 meio IM vezes o fluxo enlaçado pelo mésimo circuito, né? Bom, vamos calcular agora o campo total. Tem que tomar cuidado com as variáveis, né? O campo total, tá certo? É a soma nos N. Isso aqui tá errado também. Isso aqui é um N, né? Mais um errozinho aqui, tá certo? Soma nos N circuitos, né, do campo produzido por cada espira, né, por cada circuitozinho, campo produzido por um determinado circuito, enésimo circuito. Então, o fluxo é o que, né? Ora, vamos calcular aqui, tá certo? Πm é integral de superfície de B. B, por sua vez, é soma de N igual a 1 até N de Bn, certo? Bn é o campo produzido pelo enésimo circuito. Isso aqui vai dar a soma de N igual a 1 até N de B sigma Bn, né? Ora, isso aqui é o fluxo enlaçado pelo mésimo circuito devido ao campo do enésimo circuito. Isso aqui a gente vai chamar do fluxo ψmn, né? O que é ψmn? Fluxo de B, vou botar assim, né? De Bn através de sigma m. Fluxo enlaçado. O Nésimo circuito produz um campo B que cai em cima do Mésimo circuito e dá um fluxo enlaçado ψmn. Então você tem que o ψm é essa soma, né? De mn, tá certo? Aqui está. Ora, esse fluxo enlaçado, o fluxo devido ao enésimo circuito sobre o mésimo circuito, depende do campo Bn, e o campo Bn depende da corrente IN, né? Então essa quantidade aqui é algo proporcional, porque o campo é proporcional a IN, né? Proporcional a N. Então esse coeficiente aqui é o que a gente chama de indutância mútua entre os circuitos. É quanto é enlaçado pelo circuito vizinho, né? Devido ao enésimo circuito. LMN é a indutância mútua desses circuitos, medida em, né? Isso aqui é o Weber, né? Fluxo por unidade de corrente. Weber por ampere, que é o Henry, é a unidade de indutância. Né? Então você pode escrever que a energia nada mais é do que um parâmetro geométrico, que a gente vai ver já já, tá certo? Então voltando, né? Energia é um meio de ψm e m. ψm é a soma. Você acabou de falar, né? Soma de n igual a 1 até n, né? De ψmn. Isso aqui, por sua vez, é soma de n igual a 1 até n de lmn e n. Né? Então, você tem uma soma dupla aqui, tá certo? Soma em M e soma em N. E aparece aqui duas correntes, né? Em N e M, e aparece um coeficiente, que é o coeficiente de indutância. Ou seja, a energia vai dar essa expressão aqui, ó. Eu posso separá-la, né? Em termos de autoindutância, quando M igual a N, ou seja, o fluxo que um circuito faz sobre ele mesmo, né? Autoenlace de fluxo. Então vai dar 1 meio de LMN e M ao quadrado, M igual a N, N diferente de N, você tem essa soma aqui, certo? Esse parâmetro L de MM, a gente vai mostrar, tá certo? Que esses coeficientes
não variam perante permutações dos índices. Vai mostrar já já. Tá? Esse termo L de MN para M diferente de N é chamado de indutância mútua do circuito. Esse termo aqui é importante na realidade, né? Os transformadores têm duas bobinas e um toroide no meio, tá certo? Fazendo um campo magnético comum a ambos. Então, o importante é quanto de corrente, a corrente que circula no enrolamento produz um fluxo enlaçado no enrolamento vizinho. Quando eu vario isso aqui no tempo, eu produzo uma corrente variante no circuito vizinho, e a quantidade de corrente depende dessa indutância mútua. Isso aqui é importante, né? Então, e o termo de, quando M igual a N, é o termo LM, só depende de um índice, que é o termo de autoindutância. Né? Vamos calcular as expressões para essa indutância, tá certo? Então veja, né? Voltando aqui. A gente pode quebrar, deixa eu reescrever aqui, tá certo? Que a energia de um sistema depende desses coeficientes. O sistema de é claro que você tem correntes distribuídas, né? Mas você tem circuitos em que você tem filamentos de corrente, você vai ter um termo que é 1/2 soma de, chamar de M, né? Deixa eu ver. M igual a 1, né? Até N de Lm, né? Autoindutância, e M ao quadrado mais 1/2 soma dupla M diferente de N, né? De Lmn e N ao quadrado. Eu vou já adiantar, tá certo? Esse segundo termo aqui. Eu vou usar essa propriedade, vou mostrar agora já, mas vamos usar já o fato que Lmn igual a Lnm. Vou mostrar já, tá certo? Então aqui tem dois termos, aliás, desculpa, isso aqui está errado, né? É Imn, tá certo? Isso aqui é Im vezes In. Tem dois termos iguais aqui, né? Certo? Por exemplo, L12 e L21, o termo 1, 2 e 2, 1 são iguais. Então eles dão duas vezes um deles, né? Então eu posso fazer isso desde que eu não fique intercambiando. Então eu posso fazer que essa soma aqui, Mn, M diferente de N, pode ser escrita, né, como soma de M igual a 1 até N, e soma em N maior do que M. Aliás, ou N menor do que M. M igual a 1, aliás, de M igual a 2 em diante, né? N menor do que M, pronto. Então eu pego só uma vez, tá certo? Daí eu multiplico por 2, né? 2 vezes isso. Porque eu não vou ter a troca, né? Então, esse termo aqui é igual a soma em M igual a 1 até N, soma em N menor do que M, já com fator de 2 na frente, Lmn e M/N, ou vice-versa, tá certo? Agora eu não vou ter contagem dupla aqui, não vou ter 1, 2, 2, 1, só vou ter 1, 2, né? Outra coisa, né? Bom, e o termo M igual a 1 aqui, quem é? Bom, não tem termo M igual a 1, M igual a 1 é 0. Então essa soma aqui é de M igual a 2 em diante, na realidade, tá certo? Então, eu vou até corrigir, botar no caderno. É M igual a 2 em diante, porque M igual a 1 não tem, porque tem que ter um termo N menor que M que não tem, não existe esse termo, tá certo? Não tem L de 1, 0, né? Tem L de 2, 1, L de 2, 1, 2, 2 não tem, vai ter 3, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3 e assim por diante. É claro que eu posso fazer o contrário também, tá certo? Eu posso fazer N, né? E M menor, eu posso fazer também assim, ó, soma de M menor do que N, dá na mesma, não tem nenhuma diferença, certo? Até N, né?
Bom, nunca vai ser até N também, né? Se M menor que N, é sempre M menor do que N. E aqui é soma de N igual a 2 até N. Mesma coisa, L, M, N e M e N. Certo? Então você vai ter L de 1, 2, L de 1, 3, L de 2, 3. Você nunca vai ter de 3, 2, certo? Pode fazer assim também, né? Então eu posso fazer esse tipo de coisa, né? A energia pode ser expressa dessa forma, tá certo? Vamos só WB igual a 1 meio. Vou botar o índice menor na frente e o maior depois. Então seria soma de M igual a 1 até N de Lm, que é a autoindutância, e M ao quadrado, mais soma em M menor do que N, daí N de onde? De 2 em diante. N pode ir até N, né? E o M é sempre menor que N. M aqui nunca chega em N, chega em N menos 1, certo? Essa é a expressão para energia quando você inclui todos os circuitos, tá certo? Muito bem. Vamos determinar a expressão para indutância mútua e autoindutância também, né? Então vamos lá. Bom, o fluxo enlaçado pelo mésimo elemento, né? Aqui está o caminho fechado, né? Devido ao enésimo circuito, é o potencial vetor do enésimo circuito. Bom, quem é o potencial vetor do enésimo circuito, né? É M0 a corrente do enésimo circuito, no caminho do enésimo circuito. Isso aqui é a coordenada x do enésimo circuito, calculada onde? Bom, no circuito CM. Olha, vamos botar aqui a coordenada xm do enésimo circuito. Ou seja, então vamos botar aqui essa geometria. Tem os dois circuitos aqui, tá certo? Aqui circula uma corrente que não tem nada a ver com o problema, e aqui circula outra corrente que tem a ver com o problema. O potencial vetor produzido por esse circuito, que é o CM, né? Então você tem uma posição, você tem aqui o DL, né? Localização do elemento de circuito é XM, e quem produz é um elemento. Você tem aqui o DL, né? Não sei como é que eu escrevi aqui. Então vamos botar aqui separadamente. Esse DL é do mésimo, né? Esse aqui é o DL do enésimo circuito. Deixa eu mudar a cor para a gente poder ver, certo? Então, ou seja, esse circuito aqui produz um potencial vetor, vou botar assim, certo? Faz isso, né? Algo assim. Né? Devido ao A sobre o circuito M, devido ao circuito N. Então a gente vai chamar de AMN. Ora, esse potencial vetor é produzido por esse circuito aqui. Depende da corrente IN, a integral de linha, potencial vetor, a integral de IN dLN. Localização do elemento é XN, é onde você está calculando, bom, num ponto, porque você está calculando a circulação aqui, né? Num ponto do mésimo circuito, tá certo? Então é isso que nós temos. Então, aqui está o MN, né? IN, né? IN, DLN, no caminho CN, XM menos XN, M0I. Isso aqui é o potencial vetor, e a circulação é calculada no circuito mésimo circuito. Então vamos calcular aqui. Então aqui já tem uma circulação, vai ter uma segunda circulação, duas integrais de linha, tá certo? CM, CN. É só jogar, né? Mi0 IN, DLM, que é esse termo aqui, escalar DLN, XM menos XN. Então observe que o fluxo enlaçado, a gente falou que ele é proporcional à corrente de quem produz, que é o enésimo circuito, né? Então observe, né? Isso aqui é LMNN, esse N aqui cancela com esse N, então não depende da corrente. Não deveria depender, porque é algo que depende só da geometria. Então aí está a expressão para indutância
tanto autoindutância quanto indutância mútua, certo? Integral de duas integrais de linha aqui para serem calculadas. E você tem aqui dlm produto escalar com dln, módulo de xm menos xn. Se eu trocar os índices, o resultado não muda. Então você tem aquela propriedade de simetria. Lmn igual a Lnm. E essa expressão para indutância, tanto mútua quanto autoindutância. Né? Observe que aqui, se eu quiser calcular autoindutância, eu vou botar a expressão aqui separadamente, tá certo? Vamos botar aqui a expressão de indutância mútua, né? Tem que ser bem cuidadoso, tá? Lmn integral em Cm, né? Deixa eu ver aqui a expressão, para a gente ver como é que a gente faz para autoindutância, né? Integral sobre Cn, né? μ0 dlm produto escalar dln, né? Sobre xm menos xn. Essa é a expressão, né? E se for autoindutância, como é que é? Autoindutância, aqui está o caminho fechado, certo? Chamar de Cm, né? Ora, aqui eu estou calculando o efeito de um circuito num outro ponto qualquer, tá certo? Esses elementos são diferentes. Então eu vou ter que usar dois elementos aqui de integração. dlm, vou chamar de dl, né? E dln não é exatamente o mesmo, não são diferentes. É dl linha, tá certo? xm é esse ponto aqui, vou chamar de x. E xn vai chamar de x'. Né? Então esse é o tipo de integral que teria que calcular, né? Lm, ou seja, Lmm, que é Lm, seria integral sobre C duas vezes, certo? Desse tipo de... Tá faltando 4π, né? Em todo lugar aí, se eu não coloquei, tá faltando 4π. Então vai dar... chamar de C é a mesma integral. dl, né? Escalar dl' sobre 4π x menos x'. Né? Se fosse a função x menos x' sobre módulo ao cubo, nós sabíamos que isso aí ia dar zero, porque isso é a circulação de um campo vetorial, mas não é o caso, tá certo? Essa expressão. Ora, a gente observa que tem um problema, pode ter singularidade nessa expressão aqui. Né? Que vai ter locais em que x e x' são iguais, isso aqui vai pipocar, né? Vai dar zero, tá certo? Né? Então, quando a gente leva em conta autoindutância, você tem que levar em conta as dimensões físicas do fio, tá certo? Então você nunca vai calcular, se você botar um fio de dimensão zero, você vai ter uma singularidade no cálculo de autoindutância. Então, quando você fala em fio, tá certo? A autoindutância de um circuito fechado, você vai ter que levar em conta, né, a seção transversal do fio. Vai levar em conta que a corrente se distribui num volume e tem que levar em conta isso, tá certo? Então você vai ter uma parte interna, né? A gente pode separar, como a gente vai mostrar agora, né? Você vai ter, como ele tem a ver com energia, né? Tem energia armazenada internamente e energia armazenada externamente, né? Então a gente vai ter essas contribuições. Mas a gente vai ter que levar em consideração, tá certo? Quando for calcular isso aqui, né, vai ter que levar em consideração o fato de você não poder usar um fio de dimensão zero, porque isso aqui vai ter singularidade, né? E aí a gente tem que calcular a indutância ou levando em conta, usando essa expressão, usando o fato da corrente se distribuir numa seção transversal não nula, aí você tem um valor, né?
que é sem singularidade, certo? E a gente vai fazer um cálculo aqui que mostra como calcular a indutância usando o ponto de vista do campo também, né? Então observe que eu posso calcular a indutância, tá certo? Em alguns casos, né? Usando o campo, né? Lembre-se que a energia pode ser expressa em termos do campo. E com a energia expressa em termos do campo, por exemplo, a autoindutância, eu posso calcular, sabendo a corrente do sistema, sabendo a energia em termos do campo, eu calculo a indutância. Né? Certo? Bom, então, como eu falei antes, né, eu já adiantei, né, eu posso também calcular a energia do sistema usando essa expressão alternativa, né? Isso aqui, na realidade, de m igual a 2, né? Nesse exemplo aqui. Por quê? Né? Porque n é menor que m nesse caso. Eu posso também trocar, posso botar m menor que n e n de 2 até n. Essa soma sempre vai até m menos 1 no caso, certo? Então deixa eu trocar também essa expressão. Corrigir isso aqui, tá certo? N aqui vai de um valor menor que m. Né? No máximo, na verdade, não preciso botar esse limite superior aqui, né? Em todos os índices, n menor que m, para um dado m. Então, eu não vou botar esse m menos 1 aqui não, para não confundir, tá certo? Então, eu vou botar aqui, de fato, o que é importante é lembrar que m vai sempre de 2 em diante, né? Que n vai sempre menor que m. Para cada valor de m, você soma n, todos os valores possíveis menores do que m. Tá? Certo? Isso aqui também eu tenho que corrigir, né? Eu estou mostrando que é equivalente a isso aqui. N igual a 1, na realidade, n igual a 2. Vai corrigir isso aqui também, tá certo? E m menor que n, não precisa desse limite superior aqui, tá? A gente pode fazer isso aí também, dá aquela expressão que eu falei, né? Certo? Para indutância. Né? Ok? Muito bem. Bom, vamos fazer um exemplo e, como eu falei para vocês, eu vou fazer muitos exemplos na nossa aula de exercícios que vai fechar essa parte 6, né? Daqui a 2 aulas. Então vai ter mais uma aula ainda do material da parte 6. Depois dessa aula a gente termina com a última parte, a última aula da parte 6, que é a aula de exercício de revisão. Vamos fazer um exemplo rápido, né? Para calcular a autoindutância do cabo coaxial por unidade de comprimento. Aqui você tem um sistema que não é um conjunto de circuitos, como a gente acabou de falar, né? Por exemplo, essa fórmula aqui que eu acabei de derivar, certo? Ela é útil para calcular a indutância mútua, né? Como eu falei para vocês, é difícil calcular a autoindutância usando circuito de dimensão zero. Mas em indutância mútua, os circuitos estão em locais diferentes, essas integrais não têm singularidade nas expressões, tá certo? Bom, mas você tem também situações em que a corrente está distribuída, né? Por exemplo, no cabo coaxial, suponha que você alimente esse cabo coaxial com corrente no condutor central, que ela volta pelo condutor externo. Vamos desprezar a distribuição de corrente no condutor externo, vamos admitir que a corrente volta para uma caixa de espessura desprezível. Quando se distribui na seção transversal, vamos dizer que ela seja uniformemente distribuída, com densidade de J0, que vai ser corrente por unidade de área AZ. Né? Nós já calculamos o campo do cabo coaxial, campo H e o campo B. Vamos admitir que a permeabilidade do meio aqui seja μ0 e tanto do condutor também seja μ0. Né? Não tem essa caixa aqui, espessura zero, a gente não vai levar em conta a energia dentro dessa região. Eu poderia falar isso para vocês, calcule, né? Na prova, tá certo? Mas, por exemplo, né, estou desprezando aqui, né? Estou admitindo que não tem corrente distribuída aqui, mas a espessura é muito pequena. Vamos admitir que a corrente de superfície não tem energia, digamos, armazenada na casca, né? Então, o campo, nós sabemos que ele aumenta linearmente com a distância J0R sobre 2, na direção azimutal dentro, e cai com 1 sobre R, como se fosse um fio de dimensão transversal zero. Já levando em conta, né? Se você botar o J0 aqui, vai dar I
R, né, sobre 2πa2. E se você botar aqui, essa expressão vai dar I sobre 2πr, a φ, que é o campo de um fio de dimensão transversal zero. Né? B igual a μ0 h, então você tem aí, como é que eu calculo aqui, né? Ora, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a energia magnética é uma autoindutância, não tem vários circuitos acoplados, você tem um cabo coaxial, você tem um meio de L I ao quadrado, né? Eu tenho a corrente do sistema, posso calcular a indutância usando essa expressão. Para um único circuito, você teria a energia 1 meio de L2. Né? Tá? Aqui você tem um exemplo de que a corrente está distribuída, né? Então eu posso calcular usando energia. Obviamente um cabo axial ele é infinito, digamos, né? Infinitamente longo. Eu vou pegar então só um comprimento ΔL desse cabo, calcular a energia ΔWB num comprimento ΔL. Isso aqui vai me dar, né? Ora, a energia é infinita, né? Armazenada é infinita, né? Mas num comprimento ΔL, ela é finita. Ela vai ser 1 meio da indutância desse trecho, que eu vou dizer que é a indutância por unidade de comprimento, ΔL, né? E 2. Essa quantidade aqui que ele está definindo, né? Isso aqui dá a indutância do comprimento total. A gente quer calcular, na realidade, a indutância por unidade de comprimento, que é o que é relevante aqui no problema, certo? Então, você tem que a energia por unidade de comprimento é 1 meio da indutância por unidade de comprimento I ao quadrado. Então você tem que a indutância por unidade de comprimento vai ser 2 vezes a energia por unidade de comprimento sobre I2, né? Então o que a gente tem que calcular é o que a energia, certo? Qual é a energia no sistema linear, né? Ora, a energia magnética é 1 meio da integral de volume de B, produto escalar, com H, né? Esse volume é a integral longitudinal, que é multiplicar pelo comprimento, e integrar na seção transversal. Então isso aqui vai ser ΔL sobre 2, integral na seção transversal, né? De sigma, aliás, de sigma área escalar, né? B escalar H, certo? Que é d sigma dz, né? Integral em dz da ΔL sobre 2, porque esses campos não variam com z. Então você tem essa expressão. Então você tem, na realidade, a energia num comprimento qualquer, né? A energia num comprimento ΔL da ΔB, que isso é o que a gente quer, tá certo? Então você tem que ΔWB sobre ΔL é 1 meio, que é o que eu vou jogar aqui, né? Da integral de superfície transversal de B escalar H. Né? Daí eu tenho a indutância por unidade de comprimento, tá certo? Então vamos ver, né? Esse 1 meio aqui cancela com esse 2, vai ficar 1 sobre 2, integral de superfície. Ora, como B é sempre igual a μ0h, né? Eu tenho o campo H, tanto no condutor quanto fora é μ0h. Então LL vai ser igual a μ0 sobre I ao quadrado, integral de H escalar H dá H2, e aí eu quebro, né? LL é igual a μ0 sobre 2, integral de 0 a do H interno, tá certo? Chamar assim, né? De dφ
Na verdade, a integral, o elemento de área, né? Deixa eu botar aqui, d sigma é r dr dφ. Esse campo quadrático aqui não depende de φ, tá certo? Eu já posso dizer que é 2πr dr, né? Então vai ter um 2π do lado de fora. Você tem integral de 0 a a de dr r h2, e h eu vou botar a expressão adequada, mais integral de a até b, né, se você olhar a seção transversal, tá certo? Então tem a energia aqui dentro, a energia de a até b. Eu teria uma energia aqui nessa caixa aqui, mas eu estou desprezando a espessura dela, estou dizendo que a espessura é muito pequena, vou desconsiderar. Caso contrário, eu tenho que calcular corrente distribuída aqui dentro, o campo qual vai ser aqui dentro, certo? E calcular essa energia, né? Vamos desprezar. Então, mais A até B de dr RH2. Então, quem é H, né? J0R sobre 2 na região interna. J0R sobre 2 ao quadrado, né? J0R sobre 2 ao quadrado e J02 sobre 2R ao quadrado, mais a 2 sobre 2R, né? Então isso aqui dá uma função R4, né? E lembrando que J0 é I sobre πa2. Eu posso fazer o seguinte, eu vou, ao invés de substituir o J0 aqui, eu vou substituir o I aqui embaixo. I é πa2J0. Então LL vai dar um π ao quadrado A4, né? Então vai dar μ0, 2 sobre πa4 J0 ao quadrado, né? Então, recapitulando, J0 ao quadrado, π2 a 4. π2 com π dá 1 sobre π aqui embaixo. 2, e aqui fica 4, a 4, né? Bom, então deixamos assim. Aqui vai ficar um J0 ao quadrado em evidência, eu vou botar, depois a gente cancela, vai ficar J0 ao quadrado. R2 com R da R3 sobre 4, 2 ao quadrado, né? Mais, aqui dá um 4 também, J0 ao quadrado sobre 4. R sobre R2, que dá dr sobre R. Né? R2 com R. dr sobre R. Ora, essa aqui dá logaritmo, né, de B sobre A. Isso aqui vai dar A4 sobre 4. Espero que esteja certo. Acho que tá. Não, acho que não. Acho que eu já esqueci um fator de 2 aí, talvez. Vamos dar uma olhadinha. Recapitulando aqui. 1/2, né? Meio de L2. Delta W, delta L dá 1/2 de L2. Ah tá, estou calculando a indutância aqui. Então esse 1/2 aqui cancela. A indutância não tem esse fator de 2. 2 com 2 cancela, né? Por enquanto tá tudo certo aqui.
Bom, vamos ver, né? Vamos calcular e vamos ver no final quanto é que dá. Tem um 2 aqui em cima, né? Bom, então, de acordo com esse nosso resultado aqui, isso aqui daria, indutância por de comprimento, vai dar CA4 cancela com CA4. Então você vai ter um termo aqui, μ0, J0 aqui cancela, vamos cancelar aqui, tá certo? A4 e A4 cancela, né? 2μ0 sobre π, daí vai ter o primeiro termo aqui, dá 16, dá 1/8, né? Então o primeiro termo vai dar 16, 2, 8, dá μ0 sobre 8π. Primeiro termo, né? Henry por metro, né? μ0 unidade de Henry por metro. μ0 sobre 16 vezes 2 dá 8. O segundo vai dar 4 com 2, né? Eu esqueci aqui do A4 aqui, né, pessoal? A4 aqui. E tem um A4 que eu esqueci, tá certo? J0 ao quadrado, A4. E aqui tá certo agora, né? Esse aqui vai dar 1/2, né? Mais μ0 sobre 2π logaritmo de B sobre A, certo? Esse é o resultado. Deixa eu ver se deu certo aqui. Acho que sim, né? Então, você tem um termo que é devido à energia interna e um termo que é devido à energia entre eletrodos do cabo, tá certo? Que é esse termo aqui, né? Que é o resultado que nós temos aqui, certo? Nós temos a indutância interna, né? Aqui colocando um fator μ0 sobre 8π em evidência para ver quantas vezes um é maior que o outro, né? Depende desse termo aqui, 4 log de B sobre A, quanto maior a indutância externa em relação à interna ou vice-versa, né? Geralmente aqui para ser esse B sobre A tem que ser bem grande, né? Para isso aqui ser maior do que 1, tá certo? Por exemplo, né? Se isso aqui der 2, bom, aí tem que calcular, se é um logaritmo de 2, né? É menor do que 1, certo? Se isso aqui for igual a E, dá 0, né? Aliás, dá logaritmo dá 1. Se for um número neperiano, por exemplo, B igual a E, número neperiano sobre A, isso aqui vai dar 1. Isso aqui dá 4 vezes maior, então, ou seja, depende, né? Então você vai ter uma indutância interna que é tipicamente de um condutor é μ0 sobre 8π, não depende de nada, né? É constante, certo? Por exemplo, né, no circuito fechado, você pode dizer que a indutância interna por unidade de comprimento é μ0 sobre 8π, a indutância total é μ0 sobre 8π vezes o perímetro do circuito, né? E a externa você essencialmente tem essa razão aqui, certo? O logaritmo dessa razão, né? Vezes o comprimento, né? Essencialmente, tá bom? Bom, então ficamos por aqui, né? Terminamos essa parte de lei de Faraday, essencialmente, né? E daí na próxima aula a gente vai trazer de volta, né, o princípio da conservação da carga e ver quais são as consequências no tocante ao acoplamento entre grandezas elétricas e magnéticas variantes no tempo, certo? Então ficamos por aqui, até lá, bye bye.